Pastor, eu cresci tendo como pai um promotor de justiça. E ele via muitas atrocidades nos processos, nas investigações, homicídios, pais que praticavam coisas erradas, absurdamente erradas em relação aos seus filhos. E ele tomou uma decisão de não levar isso para casa e não nos deixar conhecer. Mas ao mesmo tempo que isso buscava nos preservar, isso fez com que a gente não tivesse uma participação maior na vida dele. Só que a época dele não tinha mídia É assim, social, é né? assim. A internet É. e tal. É assim. E a minha visão acabou sendo um pouco diferente. Eu quero sim envolver minha família. Então minha esposa sabe de tudo o que está acontecendo. Ela sofre junto, ela ri junto. E os meus filhos, eles ainda são pequenos. O meu filho mais velho tem 8 anos, a Luísa tem 7 anos e a Sofia mais nova tem 3 anos. Então para eles eu tento explicar de um modo mais simples o que acontece. E eu explico para eles, olha filhos, tem muita gente que gosta do papai pelo trabalho que o papai fez, mas tem gente que não gosta do papai. Então isso a gente vai acabar enfrentando no dia a dia, vai entrar em contato. Agora a Lava Jato, mesmo depois do final da Lava Jato, ela se manteve com 80% de apoio na sociedade brasileira, o que é quase uma unanimidade. Então até hoje o que eles têm percebido é assim, um grande movimento de apoio ao nosso trabalho, as pessoas que se aproximam para dar parabéns, para estar junto, para manifestar apoio, para dizer, olha, não desista, siga em frente, a gente sabe o que está acontecendo com você. Então eles acabam participando e mais tendo assim uma percepção positiva de tudo o que acontece. Eu acho que esse apoio ficou muito claro quando você foi condenado a pagar uma indenização e entrou em não sei quantos dias ou horas, um valor assim excepcional. Acho que chegou a mais de 700 mil reais, é isso? Mais de meio milhão, pastor. Mais de meio milhão. Exatamente. Isso foi algo que foi um milagre na minha vida. Eu estava fazendo uma viagem, estava conversando com o pastor Glênio lá em Londrina, e os meus advogados falaram, olha, não se preocupe com o julgamento que vai acontecer nessa terça, porque é impossível eles reverterem. Era uma ação que o Lula tinha entrado pedindo uma indenização de R$ 1 milhão contra mim, e eu tinha ganho nas duas primeiras instâncias, que disseram que eu simplesmente fiz o meu trabalho, juízes técnicos e concursados, e o Lula recorreu para o STJ, e existiam vários argumentos, além do mérito, além do fato de eu ter feito o meu trabalho naquilo, além do fato de ele ter sido condenado em 3 instâncias com base na acusação que a gente apresentou, existiam argumentos técnicos que impediam a revisão daquilo na terceira instância, que era o Superior Tribunal de Justiça, porque esse tribunal não revisa fatos e provas, e para reverter o julgamento ele precisaria reverter fatos e provas, e porque o Supremo Tribunal Federal tinha um julgamento pacífico que dizia que esse tipo de ação nunca poderia ser oferecida contra o funcionário público, apenas contra o Estado, contra a União, que se entendesse que o funcionário agiu errado, acionaria o funcionário. Mas a União já tinha vários pareceres dizendo que eu tinha atuado corretamente. Então aquela ação, em princípio, não tinha como me atingir. Mas eu, por via das dúvidas, fiquei com o fonezinho acompanhando o julgamento enquanto conversava com o pastor Grêmio, e de repente eu vi que as coisas começaram a mudar, os ventos começaram a virar, e naquela turma de ministros indicados politicamente, todos indicados pelo Lula ou pela Dilma, eles reverteram o julgamento contra todas as probabilidades e determinaram que eu pagasse uma condenação para o Lula de R$ 75 mil, que com juros, correção, honorários, ia chegar perto de R$ 200 mil. E aquilo gerou uma indignação, uma frustração, uma tristeza muito grande em mim, porque ao mesmo tempo em que o ex-presidente Lula foi condenado em 3 instâncias por corrupção e lavagem de dinheiro, estava saindo impune, com o dinheiro no bolso, sem qualquer consequência, nós que atuamos fazendo o nosso trabalho, combatendo a corrupção, a gente ia pagar o preço, o custo de combater a corrupção no Brasil. E, além disso, aquilo significava que eu ia ter que tirar dinheiro dos meus filhos, da minha família, para dar para aquela pessoa que tinha sido, para o ex-presidente Lula, que tinha sido condenado por corrupção, e mandava ainda uma mensagem muito forte do sistema contra os promotores, juízes, dizendo, olha, não mexam conosco. Se vocês mexerem conosco, nós somos poderosos, a gente vai retalhar e vocês vão pagar o preço na família de vocês. Então era uma decisão muito ruim, eu fui dormir muito triste, chateado. Eu lembro que o pastor Grêmio falou, Deltan, não olha para o problema, olha para Deus. Eu falei, olha, eu olho para Deus, mas quando eu olho para os meus heróis de fé, lá em Hebreus 11, 35 a 37, eu vejo que eles foram arrastados para fora da cidade, foram apedrejados, foram cerrados ao meio. Os nossos heróis de fé estiveram dispostos a sofrer por causa da justiça, para exercer a sua fé, para viver de acordo com aquilo que eles acreditam. E se esse for o cálice que Deus me reservar, quem sou eu para questionar? Eu vou tomar o cálice que Deus me der. Mas eu fui dormir frustrado, indignado, com injustiça, triste aquela noite. E se alguém me dissesse o que ia acontecer nas horas seguintes, eu diria que era impossível. Eu acordei pela manhã, recebi uma mensagem da minha esposa,
e fui olhar, ela disse, o que são esses Pix entrando na nossa conta? Eu fui lá olhar, não conhecia quem estava depositando, falei, deve ter sido algum engano. E só que aqueles 10, 15 Pix viraram 20, 50, 100 Pix, 500 Pix, 1000 Pix, tudo no espaço de poucas horas, e 10 mil reais, 50 mil reais, 100 mil reais, 150 mil reais, e eu entrava e saía de reunião, entrava mais 30 mil reais na minha conta. As pessoas foram buscar o meu CPF nos processos e testar nos diferentes bancos para ver onde que eu usava ele como código Pix, e passaram a fazer depósitos de 40, 50, 30 reais, 10 reais, funcionárias que trabalham em casa, secretárias domésticas, pedreiros, médicos, pessoas de todas as profissões me mandando vídeos, olha, eu fiz aqui um Pix para você, e cada reunião que eu entrava e saía era mais recursos que entravam, chegou a 300 mil reais. Eu fiz um vídeo falando para o pessoal que podia parar de depositar, porque a gente já tinha passado do valor da indenização, ainda que com todos os cálculos possíveis, e que o valor que excedesse ia destinar para hospitais filantrópicos que tratam de crianças com câncer e com autismo. E as pessoas não pararam, pastor. Elas seguiram depositando. As pessoas queriam mostrar solidariedade, indignação com injustiça. E eu fiquei sabendo de gente que tentou depois e nem conseguiu mais doar. E foi aumentando 400 mil reais, 10 mil Pix, 12 mil pessoas fazendo Pix. Isso tudo dentro de 36 horas, passou de R$500 mil, 575 mil reais. E aí eu cancelei a minha chave Pix. Você já teve esse problema? Cancelar a chave Pix? Porque não para de entrar dinheiro na tua conta? Eu tive esse problema. Amém. E eu lembrei de Salmos 30. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem de manhã. Amém. O nosso Deus converte a tristeza em alegria, Amém. a injustiça em Louvado justiça, seja Deus, a intranquilidade, os problemas em paz. E às vezes Deus abre o mar vermelho na nossa vida, como abriu naquele dia. Agora a gente sempre precisa lembrar que a gente vai ter momentos de deserto. E nos dias de deserto a gente precisa lembrar que Deus um dia abriu o mar vermelho nas nossas vidas.